Agora sim, pessoal, espero que esteja aparecendo aí para vocês os slides. Então, uma boa noite a todos. E hoje a gente vai ministrar a última aula do curso de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas. E o nosso assunto é sobre gestão de recursos hídricos. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a nossa lei principal das águas, que gere os recursos hídricos no nosso país, falar um pouco sobre os instrumentos, os objetivos e os fundamentos dessa lei, que é uma lei muito importante para nós. Bom, então, deixa eu minimizar isso aqui, que aumenta o slide. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é a Lei 9.443, de 97, e ela é popularmente conhecida como a Lei das Águas. É uma lei muito bonita, muito interessante. Eu, particularmente, tenho muita afinidade com essa lei, porque eu gosto muito do assunto de águas e a proposta, né, os instrumentos que ela propõe, são muito interessantes, né? Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os objetivos e os fundamentos dessa lei e espero que vocês gostem também, né? Que tenham uma afinidade por essa lei, diferente de outras, né? Porque nós temos uma legislação ambiental bastante extensa, mas normalmente as leis são um pouco complicadas, né? De difícil entendimento. E essa é uma lei diferente, né? Ela é muito clara, muito simples, objetiva, e isso torna o entendimento dela mais fácil e se torna mais legal o estudo dessa lei. Bom, então eu vou começar apresentando para vocês os fundamentos, né? Os fundamentos é aquilo que a lei se baseia, né? Como se fossem os princípios norteadores. Então, são 6 princípios, ou 6 fundamentos, e o primeiro deles é que a água é um bem de domínio público. Então, né, isso retira a propriedade privada, por exemplo, acho que tem alguém chegando. Oi, Driele, boa noite, seja bem-vinda. Bom, pessoal, então esse primeiro fundamento, né, de que a água é um bem de domínio público, é o contrário de propriedade privada, né? Nós temos que a terra, né, existe sobre a terra a propriedade privada, ela tem dono. Já a água, ela é de domínio público, significa que ela é de todos, né? Todos têm direito ao acesso à água e o governo, né, através dos seus órgãos disciplinadores, eles fazem a gestão para nós, né? Mas nós, como população, como sociedade, nós temos direito sobre o acesso à água, né? A água é de domínio público e os órgãos federais e estaduais, eles gerenciam e governam, né, sobre esse nosso direito. Então, a água não tem propriedade privada. Então, justamente quando a gente compra uma fazenda, um terreno, a água que tem dentro dela, seja água superficial ou água subterrânea, ela é de domínio público, né? E governada pelos órgãos específicos, sejam estaduais ou federais, que vão direcionar para nós aí o direito ao acesso a essa água. Segundo fundamento, a água é um recurso natural, né? A gente já viu todo o ciclo hidrológico, então é um recurso renovável, né? Tá sempre aí se renovando através do ciclo hidrológico, porém ele é limitado, né? O que isso significa? Que significa que ele é finito. Não a água no sentido puro, né? Justamente porque ela é renovável, mas a água acessível, a água de boa qualidade, a água potável, ela é finita, portanto, é um recurso vulnerável, limitado, que precisa de muito cuidado, né? A gente não pode tratar a água como um bem infinito.
E em muitos locais, aqui em Poços de Caldas, no Brasil, né, que nós temos abundância de água, isso gera uma impressão de que é assim para todo mundo e que é assim em todo lugar. Mas isso é só uma visão errada que nós temos, né? Porque muitos lugares têm bastante problemas de escassez hídrica, de falta de água, de secas severas, né? Então é um recurso bastante limitado em muitos lugares do planeta. Nós aqui somos privilegiados, mas nem todos os lugares são assim, e nem por isso que a gente tem que ter uma postura não conservadora. Pelo contrário, né? A gente tem que proteger os bens que nós temos, os recursos naturais que nós fomos privilegiados aí. Ainda nesse segundo tópico, dotado de valor econômico, né? Então, a água, ela pode ser cobrada por ela. Nós vamos ver que um dos instrumentos previsto nessa lei é que a água pode ser cobrada. Mas esse cobrado, a gente vai ver mais à frente, que é com o intuito de promover o uso racional, né? De dar a importância que a água tem. Porque muitos só conseguem ver a importância a partir desse valor, né? Desse valor monetário. Mas é um valor bastante irrisório, né? Não pode ser cobrado valores altos. Por quê? Porque a água é um direito de todos, então tem que ser acessível, né? Não pode limitar o uso, como se só os ricos ou os detentores de dinheiro ou recursos financeiros pudessem ter a água. Não é isso que essa cobrança quer causar, né? Essa desigualdade, não é isso. É apenas para que as pessoas usem com consciência, né, com uso racional. Então, cobra-se um valor bastante pequeno, mas que tem esse objetivo de dar à água um uso mais racional e evitar desperdícios. Então, a água, sim, ela pode ser cobrada por ela. Não é cobrada em todos os lugares. Isso é uma escolha, né, da bacia hidrográfica, do comitê que gerencia os recursos dentro de uma bacia, e pode-se optar por lei em fazer a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? Já que um dos fundamentos da lei é que a água tem valor econômico. Então, ela passa a ser um recurso, né? Uma matéria-prima, né? Um recurso mineral. Então, tem valor econômico. A gestão das águas deve proporcionar uso múltiplo, né? Então nós vamos ver mais à frente aqui, mas a gente já sabe que a água tem diversos fins, né? Ela é de suma importância para a nossa sobrevivência e é usada para os mais diversos finalidades, e é assim que deve ser, né? A água tem que ser usada para todos esses usos mesmos. Isso é previsto por lei, que todos os usos devem ser sustentados. Mas, em casos de escassez hídrica, de falta d'água, de alguma degradação ambiental, algum desastre ambiental muito crítico que leve a uma crise hídrica, existem dois usos que são prioritários, né, que é prioridade, que é o consumo humano ou abastecimento público e a dessedentação de animais, né? Então, em casos de crise, esses dois usos, né, o humano e o animal, é prioridade, em detrimento do uso industrial, da agricultura, né? Então, tem que dar essa prioridade. Mas a gente sabe que isso na prática nem sempre acontece, por questões financeiras, né? As indústrias e a agricultura, né, de forma geral, exerce muita pressão na economia de um país. Então, a gente tem que sempre lutar pelos direitos e que a água chegue primeiro às casas, né, aos consumidores e aos animais, em prioridade em relação às indústrias e à agricultura. Próximo fundamento. A bacia hidrográfica é a unidade territorial de planejamento.
Então, a gente vai ver que tudo que é discutido sobre recursos hídricos, o nível local, a primeira instância, é a bacia hidrográfica, né? Então, diferentemente de outras leis, por exemplo, que a nível local seria o município, né? Então, a gente tem, por exemplo, a prefeitura, né, gerenciando ali sobre várias coisas, uso do solo, enfim. Mas na questão dos recursos hídricos, não é a prefeitura que decide. A primeira instância é a bacia hidrográfica. Por quê? Porque uma bacia hidrográfica, ela pode atuar em mais, né? Então, aí a gente tira os limites físicos, as divisas feitas pelo homem, que divide um município em outro, e aqui a gente fica com os limites da natureza, né? Quem delimita é o relevo, é a topografia, os limites são a bacia hidrográfica. Isso pode englobar vários municípios, e as decisões de planejamento têm que ser tomadas em conjunto, né, a nível de bacia hidrográfica. E o último fundamento é que a gestão dos recursos hídricos ela é descentralizada e participativa. Descentralizada é o contrário de centralizada, né, em um ponto só. Né? Então, uma prefeitura ou um órgão estadual, um órgão federal, quando eles são centralizadores, a decisão é tomada ali. Agora, uma gestão descentralizada, não, é que ela é tomada em vários, né, a decisão é tomada e as discussões são feitas em vários locais, né? Esses locais são as bacias hidrográficas. E essa gestão, ela é participativa, quer dizer que a ordem não vem de cima, não vem de um órgão superior, de alguma autoridade maior. Ela vem da comunicação de vários setores, né? Todo mundo decide junto. E isso é uma parte muito bonita dessa legislação e muito inovadora, né? E isso vem sendo aplicado em várias outras legislações, né, em tratar os assuntos de forma participativa, quer dizer que tem que envolver vários setores da sociedade, né, o poder público, os nossos governantes, federais, estaduais e municipais, os usuários, né, nesse caso, os usuários de recursos hídricos. Então, quem são eles? Nós, consumidores, as indústrias, os agricultores, né, todo mundo que utiliza a água, e as comunidades, né? Então, aqui são comunidades, a comunidade civil, a comunidade acadêmica, comunidades ribeirinhas, né? Todo mundo. Então, todo mundo tem o seu direito de opinar e participar sobre as decisões que envolvem recursos hídricos. Bom, então, né, a lei, a gente viu no seu terceiro fundamento aqui, que ela prevê os usos múltiplos. E quais são esses usos múltiplos? A gente viu nas nossas aulas introdutórias que nós temos usos que são chamados consultivos, que consomem água, e nós temos os usos não consultivos, são aqueles que podem ser utilizados, utiliza-se, mas não consome água propriamente dita. Então, os principais usos que consomem água, consultivos, é o abastecimento humano, a agricultura, na irrigação, e a agricultura envolve pecuária também, né, criação de animais, e as indústrias, né? Então, esses três são os setores que mais utilizam água e são usos consultivos. Os demais usos são usos que não consomem quantidade de água, mas muitas vezes degradam a qualidade. Então, por exemplo, o saneamento básico, né? O lançamento de efluentes, de esgoto domésticos, então, nos rios, é uma função. Você não retira a água, mas você utiliza a água ali dos rios para degradar a matéria orgânica, né? Para diluir os esgotos, os efluentes, e você acaba prejudicando a qualidade da água. Então, é um uso não consultivo, porque não consome em quantidade, mas muitas vezes pode prejudicar a qualidade da água.
Nós temos pesca, piscicultura, usos culturais, recreativos, navegação, energia elétrica, através das hidrelétricas, a água utilizada aqui seria mineração, é tipo um uso industrial, né? A água para beneficiamento dos minérios, né? Tratamento líquido, que vai gerar os rejeitos que nós vimos, né? Na aula de geotecnia. Mas esses são, então, os usos múltiplos que a água tem e que são garantidos por lei. Repetindo aqui, em casos de escassez, a prioridade: consumo humano e dessedentação de animais. Nós vimos aqui a bacia hidrográfica, né, que é a nossa personagem principal aqui desse curso, e é ela que é a unidade de planejamento. Então, todas as decisões são tomadas a nível de bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é uma região do terreno delimitada pelo relevo, pelas partes mais altas, em que nós temos um rio principal, seus afluentes e nascentes. E toda a água precipitada sobre essa região, ela drena para um ponto de saída, que é a foz ou exutório. Nós temos no país 12 grandes regiões hidrográficas, né? Quase todas levam o nome do seu rio principal, ou aqui no caso de Tocantins, Araguaia, 2 rios principais, mas quase todas levam o nome de um rio, né? E são grandes regiões que ocupam até mais de um estado né? E são ali aonde nasce e deságua grandes rios do Brasil, né? Nós já sabemos que o Brasil é um país muito privilegiado em recursos hídricos, detém mais ou menos de 12 a 15% da água doce do mundo está no Brasil. Então nós temos grandes rios, né, com potencial hidrelétrico bastante grande, e que apresenta essa divisão, que também é bom que a gente se familiarize com essa divisão, né? Que não é a divisão política em estados, mas é a divisão em regiões hidrográficas. São 12 grandes regiões hidrográficas. Nós, aqui em Poços de Caldas, nós estamos inseridos na região do Rio Paraná, né? Então, existe um afluente menor do Rio Paraná, que é o Rio Grande. Do Rio Grande, existe um afluente menor, que é o Rio Pardo, que está incluído na bacia de Mogi Guaçu Pardo. E depois nós temos o Ribeirão das Antas, que é o Ribeirão de Poços de Caldas, né? Então, essa é a sequência aí de bacias do maior para o menor, né? Na qual nós estamos inseridos aqui no município de Poços. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os objetivos da lei, né? A Lei Política Nacional dos Recursos Hídricos. Ela tem 3 objetivos principais. De forma geral, é garantir a gestão dos recursos hídricos, né? Esse é o objetivo geral. E quais seriam os objetivos específicos, né? Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água com qualidade para os adequados usos. Então, esse primeiro objetivo lembra muito a definição de desenvolvimento sustentável, né, que é garantir a atual e as futuras gerações o direito ao uso da água. Nós temos ainda a utilização racional e integrada dos recursos hídricos e prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, né? Esses eventos críticos são os 2 extremos que nós temos: as enchentes, inundações e alagamentos. Por outro lado, grandes secas, né? E eventos de escassez hídricas. Então, a gente tem que trabalhar com a defesa e prevenção dos 2 extremos. Aqui, a lei, toda lei, ela tem que garantir quem executa, né? Quem que vai executar essa lei,
esses objetivos, esses fundamentos e os instrumentos que nós vamos ver à frente. Então, quem executa... Ô, Paula, a Oi. Jenny tá pedindo para você aceitar ela. Ah, tá bom, Nayara, obrigada. Agora que eu vi aqui. Jennifer, seja bem-vinda, boa noite. Bom, pessoal, então o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é o conjunto de órgãos executores, né? Então, são aqueles que vão fazer com que a lei seja executada, fiscalizada, né? Que dê apoio técnico, enfim. Então, aqui são as escalas, né, de organização. Nós temos a escala nacional ou federal, a nível de país, de Brasil como um todo. Depois nós temos a escala estadual, em que os estados têm seus próprios órgãos, né, suas próprias legislações. E depois, a nível local, não é a nível de município, é a nível de bacias hidrográficas. Então, no primeiro nível, né, no nível nacional, nós temos um conselho. Toda vez que a gente vê a palavra conselho, né, a gente lembra dos conselheiros. Quem são os conselheiros? São aqueles que... um conjunto de pessoas, que normalmente detentoras de conhecimento, e que elas nos ajudam com a deliberação, formulação e deliberação. Então, é aqueles que nós vamos consultar, vão executar normas, resoluções, leis, né? Então, faz parte de um Conselho Nacional, que é uma reunião de pessoas que executam e deliberam sobre as normas nas quais nós temos que seguir. Depois nós temos aqui o Ministério do Meio Ambiente, né, que é um órgão a nível nacional. Depois nós temos apoio aos colegiados, nós temos um órgão muito importante, que é a ANA, Agência Nacional de Águas, né, que fornece apoio técnico e regulação, também a nível nacional. Depois nós temos, a nível estadual, os conselhos estaduais, secretarias de estados, órgãos gestores. Então, no caso de Minas Gerais, é o IGAM, o Instituto das Águas Mineiras. No caso de São Paulo, acho que a CETESB. E nós temos, a nível de bacia, os comitês de bacias hidrográficas e as agências de águas. Então, esses são os órgãos que executam a política nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Então, aqui uma definição do que vem a ser um comitê de bacia hidrográfica: é um fórum, né, um conjunto, um grupo de pessoas que se reúnem voluntariamente sobre um interesse comum, que é o uso da água na bacia. Então, aqui a gente vê uma discussão entre pessoas que vai decidir quais são os usos prioritários, se, né, vai decidir sobre a outorga ou não, sobre a cobrança pelo uso da água ou não. Então, todas as decisões na primeira instância, no primeiro nível de discussão, é feito por esse comitê. Esse comitê tem que ser integrado por pessoas de diferentes setores, público, privado, acadêmicos, usuários, representantes do comércio, das indústrias, dos produtores rurais. Então, a gente tem que ter ali representantes de todo mundo, de todos os setores, para que todos os interesses sejam garantidos, porque a gente sabe que, né, cada um ali vai ter um interesse diferente, e a gente precisa que todos sejam atendidos e entrem em um consenso ali pela maioria, né? Então, normalmente é votado, né? A gente faz uma democracia ali para decidir sobre as questões relacionadas aos recursos hídricos, né? Se vai instalar uma indústria, se vai instalar uma mineração na cidade, né? Então, tudo isso é discutido.
Então, como que é a composição desses comitês? Então, aqui eu coloquei os 3 grandes grupos de pessoas. Nós temos os representantes do governo, da União, dos estados e dos municípios, e eles não podem passar de 40% dos membros. Então, pode ser igual ou menor a 40% dos membros. Nós temos os usuários de recursos hídricos, que aqui são as indústrias, os produtores rurais e outros. Eles podem ser igual a 40% dos membros, e a sociedade civil organizada, né, que são pessoas comuns, que desejam participar, podem ocupar mais igual ou mais a 20% dos membros. Então, essa é uma composição básica aqui de um comitê. E, né, aonde que é a área de atuação de um comitê de bacia hidrográfica? Ele pode ser na totalidade de uma bacia, ou uma subbacia, ou tributários, né? Tributários são os afluentes dos rios, então é uma subbacia, né? Uma bacia menor, ou grupos de subbacia, né? Então a gente pode reunir várias subbacias e ter um comitê só, né? Como se fosse um consórcio aí, que a gente conhece essa palavra, né? Então é um grupo de várias bacias ou subbacias. E aí a gente vai ter um comitê para decidir sobre tudo o que acontece ali. E o que é a função de um comitê? Qual que é a competência dos comitês de bacias hidrográficas? Primeiro, arbitrar, né? Que é decidir sobre os conflitos que envolvem os usos de água em primeira instância, né? Na primeira discussão. Depois isso vai para a segunda instância, terceira instância. O que é isso? É subir de nível, né? Sai do nível local ou de bacia hidrográfica, passa para o nível estadual ou até para o nível federal, né? E aí vai ser discutido lá pelos órgãos superiores, por exemplo, a ANA, né? O Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, são várias instâncias, né? Isso quer dizer que seguem uma hierarquia. Aprovar um plano, né? Nós vamos falar mais à frente que o plano é um documento que norteia, né, sobre os usos dos recursos hídricos na bacia, e acompanhar sua execução. Por quê? Porque esse plano ou projeto, né, ele vai prever vários programas, projetos, obras que precisam ser executadas. Então, ele vai acompanhar também a execução, não só a elaboração do documento, mas também a sua execução e fiscalização. Vai propor aos conselhos, né? Nós temos um conselho nacional e um conselho estadual, quais são as captações de pouca expressão e usos isentos de outorga, né? Nós vamos ver que para cada local diferente, a nível de bacia hidrográfica, a gente vai definir o que é um uso insignificante e o que é um uso que pode ser dispensado à outorga, né? Isso é definido dentro do plano de bacias, que vai definir essas questões, que pode ser diferente de uma bacia para outra. Bom, pessoal, aqui eu peguei esses dados do último relatório dos recursos hídricos disponibilizado pela ANA, que é um documento chamado Conjunturas, que é um relatório anual. Todo ano eles fazem uma compilação dos dados que envolve tudo acerca de recursos hídricos. Nesse caso aqui seria o capítulo destinado à gestão das águas, que fala sobre esses instrumentos que nós vamos apresentar na aula de hoje, e ele apresenta diversos mapas. Infelizmente, a coloração aqui não favoreceu muito, então a letra está muito clarinha, mas eu vou ler aqui para vocês, né? Aqui é o Brasil dividido em bacias hidrográficas, não só regiões hidrográficas, mas bacias hidrográficas, por isso que está bem mais fragmentado. Em roxo mais escuro, é um novo comitê interestadual, né, que é aqui da Parnaíba, que ocupa
praticamente todo o estado do Piauí. É um novo comitê interestadual. Então, ele é mais do que o município, o estado do Piauí. Em roxo, são os comitês interestaduais, né? Então, aqui no nosso caso, esse aqui é a bacia do Rio Grande. A gente sabe que a bacia do Rio Grande fica na divisa entre Minas e São Paulo. Por isso, é um comitê interestadual. Aqui é do Rio São Francisco, passa por Minas Gerais, pela Bahia, pelo Alagoas, Sergipe. Aqui é do Rio Doce, né, aquele no qual foi afetado lá pelo desastre de Mariana, estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro é para baixo, né? Então é Minas Gerais, Espírito Santo. Aqui esse em verdinho é um comitê único. Nós temos em azul escuro novo comitê estadual. E em azul claro, os comitês estaduais, né? Então, são comitês e bacias hidrográficas que não enfrentam divisa entre estados, né? A nascente e a foz está em um único estado. Todos esses aqui são os nossos comitês. O que a gente pode perceber? Que a região norte, o estado do Acre, do Amazonas, do Pará, e um pouco aqui no centro-oeste aqui do Mato Grosso, são estados que não chegou ainda, né, essa organização a nível de comitê. Então, nós não temos essa organização, enquanto que para o Sudeste, Sul e Nordeste, esses comitês já estão bem articulados. E quais são os instrumentos que a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê? O que é um instrumento? É o como fazer. Então, ela tem lá seus fundamentos, seus objetivos, e como que nós vamos alcançar aqueles objetivos e fundamentos? Através dos instrumentos, que é o como fazer. Então, ela prevê 5 instrumentos principais. Planos de recursos hídricos, que são os documentos norteadores. Enquadramento dos cursos d'água, que nós vamos dividir os cursos d'água ou fragmentos de rios em classes. Por quê? Porque cada classe vai ser destinado a um fim, né? A gente vai utilizar para fins mais nobres águas com qualidade mais elevada. E para fins menos nobres, a gente pode usar águas de qualidade intermediária. Nós temos a outorga do direito de uso, quer dizer, uma autorização, né? Todo mundo tem direito à água, mas a gente vai ter que solicitar aos órgãos estaduais e federais uma autorização, né? Que é como se fosse uma licença para a gente poder usar a água. Então, a gente vai falar quanto que a gente vai precisar, qual que é a vazão, né? Todas ali, a outorga precisa também de um relatório técnico que vai ter que classificar ali, definir todos os critérios para a utilização da água. Depois, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, isso em alguns casos só que vai ser utilizado. Por exemplo, na nossa bacia hidrográfica, nós não temos ainda instituída a cobrança pelos usos dos recursos hídricos. E nós prevemos um sistema de informações, né? Então, a gente tem todas as informações compiladas aí em sites, né? E disponibilizado gratuitamente para toda a sociedade. Então, eu também pretendo mostrar para vocês, ainda nessa aula, um pouquinho sobre o sistema de informações da ANA. E do estado de Minas Gerais também, do IGAM. Se for possível, eu vou apresentar para vocês rapidinho. Então, aqui, o que é um plano de recursos hídricos? São planos diretores. Assim como os municípios têm seus planos diretores, né, que são esses documentos que falam, que regem o que pode acontecer sobre um município, no caso das bacias hidrográficas, elas têm que ter esse documento chamado Plano de Recursos Hídricos, que é um documento a longo prazo para orientações da implementação da política. Né? Então, ele prevê o curto, o médio e o longo prazo. O que nós temos agora, o que a gente deseja para o futuro, né? E como que nós vamos alcançar
que a nossa meta, né? O que a gente deseja. Então, a gente faz um diagnóstico da situação atual, faz um proagnóstico, né? Que é o que a gente gostaria que fosse no futuro, e prevê alguns projetos, metas, programas, para que a gente consiga alcançar esse objetivo futuro a longo prazo. Então, qual que é o conteúdo mínimo, né? Como se fossem os capítulos desse documento? Um diagnóstico da situação atual, análise das alternativas de crescimento demográfico, da evolução das atividades produtivas. Então, a gente sabe que a população vai crescer, outras cidades, outras indústrias chegarão, né? E demandarão mais água. A gente tem que fazer um balanço entre disponibilidade, o que a gente tem agora, e demandas futuras, e prever alguns conflitos potenciais que possam vir a ocorrer. A gente vai ter que fazer metas de racionalização, né, para a gente evitar o uso exagerado, desperdício, e garantir que as gerações futuras tenham água. Então, a gente tem que ter meta de racionamento. Projetos, programas, prioridades de outorga, ou seja, quais são aqueles que precisam ter prioridade no uso da água. Esses planos, eles são elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Eles definem questões de uso e ocupação do solo. Então, esse uso e ocupação do solo é competência do município, mas em um plano de bacia hidrográfica, isso tem que estar previsto, porque a gente sabe que tudo que acontece no solo vai ter influência na água, né? Seja no assoreamento, na erosão, controle de poluição, infiltração, né? Então, a gente sabe que tudo que acontece na bacia hidrográfica, no uso e ocupação do solo, desmatamento, vai ter influência nos recursos hídricos. Então, eles precisam estar previstos também. E precisa que todos os municípios, né, que integrem os comitês e as bacias estejam ali dentro dos planos diretores. Então, a gente vai ter que listar os municípios e colocar quais são as suas opiniões, os seus objetivos. Aqui é um mapinha do Brasil dividido em estados, que mostra para nós que em roxinho é o único, Amapá, né, é o estado que não tem plano estadual de recursos hídricos. Os em azul claro, azul escuro, estão em elaboração, que é os estados aqui do norte, basicamente, né, um pouquinho, e outros também. E esse aqui, que é a maioria, são os que já estão concluídos. Então, Minas Gerais, São Paulo e tantos outros estados já têm o seu plano estadual de recursos hídricos elaborados e concluídos. Aqui é a nível de bacia hidrográfica. Então, em roxinho, são as bacias interestaduais, que ocupam mais de um estado e que já têm elaborado e concluído o seu plano de bacia hidrográfica. Em azul claro, são as bacias estaduais, que já têm planos concluídos e elaborados. E aqui esse azul com a chura aqui, né, um pouquinho riscadinho, eles estão em revisão, tá? Em processo de elaboração ainda seus planos. Então, a Bacia do Rio Doce, Paraíba do Sul, PCJ, Verde Grande, entre outros, tem aqui o seu plano ainda em elaboração. Bom, depois um pouco sobre o enquadramento, né? O enquadramento é dividir em classes. Nós temos usos mais exigentes e menos exigentes. Essas classes, existe uma legislação própria, né, uma legislação federal, que é a Resolução CONAMA 357 de 2005, que trata exatamente de como dividir as águas em classes, né? Vai definir os seus parâmetros para todos os parâmetros de qualidade, os parâmetros físicos, químicos e biológicos, vai definir os limites. Quem se enquadra na classe especial, na classe 1, classe 2, 3, 4 e 5. Então, são 5 classes: especial,
1, 2, 3 e 4. O enquadramento, ele é elaborado pelas agências de água, enviadas a proposta ao comitê, depois encaminha essa proposta de enquadramento aos conselhos nacional ou estadual, conforme o domínio. Então, cada rio pode ser de domínio nacional ou estadual. Então, vem a proposta das agências que passam pelo comitê e depois é definido pelos conselhos. Aqui são as 5 classes, ó, os rios ou fragmentos de rios, eles são divididos em 5 classes. E o que essas classes querem dizer? A classe especial, como o próprio nome diz, né, ela tem uma excelente qualidade de água. E, por exemplo, uma água de nascente que está ali protegida por um parque, uma unidade de conservação, é uma água de classe especial. Tem uma excelente qualidade de água e ela deve ser usada para os fins mais exigentes ou mais nobres. Quais seriam eles? Abastecimento público e proteção da vida aquática. Depois vai diminuindo, vai aumentando aqui a classe e vai diminuindo a qualidade da água. A qualidade vai se tornando pior e os usos menos exigentes. Então, qual seria um uso menos exigente? Navegação. Recreação, você utiliza água, mas você não precisa de água de excelente qualidade, né? Você pode usar uma água de qualidade ruim, né? Então, isso são usos menos exigentes. Aqui são as classes e aqui alguns usos. Então, por exemplo, água especial, por exemplo, uma água de nascente, ela é usada para abastecimento humano só com desinfecção, né? Com cloro, que é um tratamento simplificado da água. Uma classe 1 pode ser usada para abastecimento humano com tratamento simplificado. Pode ser usado para irrigação de hortaliças, consumidas cruas e frutas. Então, a água tem que ser de boa qualidade. Depois aqui vai diminuindo a qualidade, ó. Classe 2. A maioria dos nossos rios são classe 2, que é uma classe intermediária. Pode ser usada para abastecimento público, mas tem que tratar convencionalmente a água. Então, tem que passar por uma ETA, né, uma estação de tratamento de água, e todas as etapas, né, coagulação, desinfecção, filtração, decantação, tudo tem que a estação convencional. Pode usar hortaliças, frutíferas, parques e campos. Depois, 3, abastecimento humano com tratamento convencional ou avançado, então tratamento maior. E só pode usar irrigação de culturas arbóreas ou forrageiras, né? Que são os capins. Então, já não pode mais ser usado para hortaliças e outras verduras consumidas cruas. Por quê? Porque a qualidade diminuiu. E a última, que é a 4, que é a pior qualidade de água, só pode ser usada para navegação ou harmonia paisagística. Já vimos 2 instrumentos, que é o plano e o enquadramento. Agora vamos para o terceiro, que é a outorga. Então, outorga é uma autorização no qual um ato administrativo, né, uma licença, mediante o poder público outorgante, faculta ao outorgado o uso pelo recurso hídrico. Então, poder público, os órgãos estaduais ou federais, eles são o outorgante, aquele que autoriza. O outorgado é aquele que pede a outorga. Quem são? Os consumidores de água. Então, os consumidores de água pedem ou solicitam ao poder público uma autorização, uma licença, para que possam usar a água. E o objetivo disso é assegurar controle quantitativo e qualitativo da água. E para que tenha um gerenciamento, né? Para garantir que todo mundo vai ter água para usar. Um usuário só não pode usar mais do que o outro. Um usuário não pode prejudicar o uso de outro. Então, por isso que tem que ter essa disciplinação, né? Essa regulamentação. Quando solicitar
sempre que for ter alguma intervenção nas águas. Então, antes que essa intervenção venha a ser efetiva, eu solicito a outorga. A quem? Se for em rios de domínio do Estado, quer dizer, que nasce e deságua no mesmo estado, é ao IGAM, aqui em Minas Gerais. Se for um rio que atravessa um estado, então ele é interestadual, aí a outorga é solicitada pela ANA, que é um agente nacional de águas, Agência Nacional de Águas. Existem 3 modalidades. Pode ser uma autorização, quando não é caso de utilidade pública. Pode ser concessão, quando é caso de utilidade pública. Então, qual é o caso de utilidade pública mais comum? Abastecimento humano. Então, água para abastecimento. As empresas de saneamento, quem mais? As hidrelétricas, tudo isso é utilidade pública. Então, tem a concessão, que a outorga tem aqui prazo máximo de 35 anos. Já as indústrias, que não são de utilidade pública, é de propriedade privada, então elas têm uma modalidade que é chamada de autorização, e aí tem prazo máximo de 5 anos. De 5 em 5 anos tem que se renovar. E existem os usos insignificantes, né, que são pouca quantidade de água que é retirada, e aí você faz apenas um cadastro, e tem o prazo máximo aí de 3 anos. Quais são os usos que são sujeitos à outorga? Captar água de rio, água do lençol subterrâneo, né, água subterrânea, aquíferos, lançar efluentes em cursos d'água, fazer barragens para potencial hidrelétrico, né, construir represas para gerar eletricidade, fazer barramentos ou açudes, canalizar ou retificar rios e fazer a dragagem ou limpeza de cursos d'água, né, que é desassorear. Para tudo isso, eu preciso de autorização do governo, seja estadual ou federal. E para que eu não preciso de outorga? Eu não preciso de nenhum tipo de autorização. Para quando é atender necessidades de núcleos rurais, de população no meio rural, quando eu vou fazer derivação, captação ou lançamento insignificante, pouquinho, e acumulação insignificante, que é barragens bem pequenas. Por último, depois, quando eu tenho a outorga, ainda assim ela precisa ser renovada e ela pode ser suspensa. Então, se eu não seguir as regras, eu posso perder a minha outorga, perder a minha licença, que é quando eu não faço o cumprimento dos termos, eu não utilizo a água por 3 anos consecutivos, existe uma necessidade preeminente de água para atender situações de calamidade e a necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Então, nessas situações, você pode perder ou ter a sua outorga suspensa. Aqui um pouquinho de qual a divisão entre os usos, né? Então, a vazão, quantas outorgas foram realizadas, né? Na verdade, aqui a vazão em metros cúbicos por segundo, e nós temos que grande parte das outorgas e da vazão outorgada foi para a irrigação, né? Então, o nosso maior consumidor de água doce é a irrigação. Depois, em segundo lugar, nós temos o abastecimento público e em terceiro lugar, as indústrias. Ainda temos outros, né? Outros usos. Mas a grande quantidade de água e das outorgas solicitadas são para uso de rural, né? Uso de irrigação na agricultura. Aqui nós temos também as outorgas divididas em usos, abastecimento urbano, indústria, irrigação e outros, dividido por o que foi solicitado na ANA, que são os rios de domínio federal, e em roxinho nos outros estados, né, estadual, total de unidades federativas. Então, somando todos os estados, foram esses os usos. Aqui
novamente, a irrigação sempre é uma solicitação de outorga. Nós temos em azul as outorgas em rios federais, e em vermelho as outorgas estaduais. Esse conjunto de mapas mostra as outorgas em rios da União, dividido por usos: abastecimento urbano e rural, indústria, irrigação, outros usos. Então, aqui, cada pontinho desse é uma solicitação de outorga em um rio de domínio da União, ou seja, que atravessa mais de um estado, interestadual. E esses são as outorgas vigentes em rios de domínio estadual, que são a maioria, né? Em abastecimento urbano, indústria, irrigação e outros usos. Quarto instrumento é a cobrança, né? Qual é o objetivo de cobrar pelo uso da água? O objetivo é reconhecer a água como bem econômico. Então, a gente viu lá na introdução, que a água, um fundamento da lei é que a água é dotada de valor econômico. Então, pode-se cobrar por ela. Então, é reconhecer esse valor, essa importância da água, e dar ao usuário uma indicação real do seu valor, né? Para que ele perceba a importância da água. Incentivar a racionalização, o uso racional e evitar desperdícios. E, além disso, obter recursos financeiros. Então, quando você faz a cobrança, você recebe e você pode usar esse dinheiro, esse recurso, e reverter isso em programas e intervenções nas bacias hidrográficas, né? Reverter esse dinheiro que foi acumulado, que foi recebido, e promover melhorias na gestão dos recursos hídricos, na conservação das águas. Bom, a cobrança só pode ser utilizada para aqueles usos que são sujeitos à outorga. Então, você não cobra direto do consumidor. Você cobra da empresa de saneamento, por exemplo. Então, quem que retira a água do manancial? Ele que solicita a outorga e é ele que é cobrado. Então, no caso, não é a cobrança de conta de água, né? A conta de água que a gente paga é tratamento e distribuição da água, que é feita pelos municípios. A cobrança pelo uso da água vai ser cobrada daquele que retira a água do manancial, direto da natureza. Então, as empresas de saneamento, nas bacias que optaram pela cobrança pelos recursos hídricos, ela que paga, né, de acordo com o volume retirado ou lançado. Os valores arrecadados, eles são prioritariamente utilizados na bacia em que foram gerados. Eles vão financiar estudos, programas, projetos e obras incluídos no plano de recursos hídricos. A gente pode gastar 7,5% no máximo com as despesas e custeios administrativos, enquanto que 92% tem que necessariamente ser utilizados em projetos e obras de qualidade, quantidade e regime de vazão, né? Então, é benefício à coletividade, para conservação e proteção dos recursos hídricos. Então, 92%, 92,5% do que foi arrecadado com a cobrança tem que ser utilizada na bacia na forma de projetos e obras. Aqui um pouquinho sobre as bacias que optaram por realizar a cobrança. Em roxo escuro são as bacias estaduais em que a cobrança já está implementada. Vejam que são poucas, em roxinho escuro. Roxinho claro em bacias estaduais com cobrança em implementação. E os azuizinhos são só os comitês de bacias que foram criados, mas que não têm cobrança. Então, no nosso caso aqui, no Rio Grande, Mogi Guaçu, Pardo, está em azul. Então, nós temos um comitê criado, porém, nós não realizamos ainda a cobrança pelo uso da água.
Aqui são umas bacias interestaduais que realizam cobrança. Em roxo escuro, as bacias que optaram por cobrança, e em roxo claro, as bacias que não têm cobrança, né? Rio Grande ainda não temos cobrança. Rio Doce tem, Rio São Francisco, entre outras. Aqui é um pouquinho da evolução. Desde 1996 até 2007, quais foram as bacias que foram gradativamente implementando, né? Então, a gente tem aqui, começou no Ceará, depois no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, aqui as bacias, Paraíba do Sul, PCJ, São Francisco, Rio Doce, Verde Grande, né? Foram as bacias e aqui os estados em que a implementação da cobrança foi realizada. E, por último, o quinto instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos é um sistema de informação. O que ele faz? É um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação das informações. Então, ele compila todas as informações e reúne e distribui isso gratuitamente, online, através dos sites, para toda a sociedade, né? Então, é a transparência. Nós temos direito à informação. Princípios básicos para o funcionamento. São princípios básicos para o funcionamento de um sistema de informação. A descentralização dos dados e informações, coordenação unificada, as informações vêm de diversos pontos, mas alguém coordena, e esse acesso é garantido a toda a sociedade. E os objetivos de um sistema nacional? Reunir, dar consistência e divulgar os dados, atualizar permanentemente as informações em todo o território nacional e fornecer subsídios para a elaboração dos planos, além de deixar disponível essas informações. Então, a gente pode estudar, né? Isso é matéria-prima para os estudos, para as teses, dissertações de doutorado, mestrado, e para os órgãos gestores também, as prefeituras, os governos, né? Então, fica toda essa informação ali disponível para subsidiar as decisões que são tomadas. Bom, pessoal, então, no meu slide, que eu gostaria era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e agora eu vou mostrar rapidinho um pouquinho desse sistema da Ana. Eu vou compartilhar aqui minha tela da internet com vocês. Eu já deixei aqui. Ó, esse aqui é de Minas, né? Nosso Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM. Então, aqui, ó, a gente tem uma aba chamada Gestão das Águas. E aqui vocês vão ter os cadastros, cobrança, enquadramento, plano, sistema de informação, cadastro de uso insignificante, entre outros. Então, aqui você pode verificar tudo para o estado de Minas Gerais. Tem um que é importante. Deixa eu ver aqui o que eu quero mostrar. Deixa eu ver se é esse. Nós temos um mapinha aqui que é bastante importante para o estado de Minas Gerais, que está aqui dividido em bacias. Aqui nós temos o que é considerado uso insignificante, né? Para essas bacias do norte de Minas, nós temos que sofre mais com escassez hídrica, menos chuvas, então o volume que é considerado insignificante é menor, enquanto que na porção sul, nós estamos aqui bem no sul de Minas, aqui GD6, que é afluentes dos rios Mogi Guaçu Pardo, no qual o município de Poços de Caldas está inserido. Então, aqui está o que é considerado insignificante para nós, que é a captação em águas superficiais até 1 litro por segundo e acumulações em barragens e açudes de volume máximo de 5.000 metros cúbicos, né? Então, é diferente no norte e na porção sul
do estado de Minas Gerais, o que é considerado uso insignificante, tanto para captação quanto para barramentos, né? E por aqui vai, né? Nós temos as bacias que têm já plano concluído, o ano de conclusão, né? Que está em aprovado. Nós temos todas as informações aqui para a gestão das águas dentro do estado de Minas Gerais. E esse aqui é o portal do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, que é gerenciado pela ANA, né, a nível nacional. E em navegar mapas por temas, nós vamos ter aqui várias coisas interessantes. Então, nós temos mapas das bacias hidrográficas, os comitês, ó, vou apresentar esse para vocês. Comitês, mapa interativo, mostra o Brasil e aqui os comitês, né? Aqui é a legenda, comitê único em verdinho, interestadual em azul, estadual em rosa ou laranja, né? São aqueles mapas que eu apresentei lá no slide para vocês, mas aqui são mapas interativos, né? Você pode aumentar o zoom, modificar, né? Mudar cores e tudo mais. E tem todas as informações. Aqui, ó, que mais? Eu mostrei esse aqui do plano. Quais são os bacias e estados com planos? Mapa interativo. Mostra o Brasil. E aqui a divisão, aqui a legenda. Aqui mostra até o ano de conclusão, né? Tá separado por cores diferentes, planos de bacias estaduais, interestaduais, já foi elaborado, está em revisão, foram concluídos, em vermelhinho aqui não possui. Aqui mapa interativo do enquadramento, que é dividir os rios em classe. Esse demora um pouquinho para carregar, mas só para vocês verem aqui, ó, a gente vê muitos rios em laranja, significa que é classe 2. A maioria dos nossos rios são classificados em classe 2, que é uma de qualidade intermediária, né? E pode ser usado para abastecimento desde que tratado com tratamento convencional de água, né? Nas ETAs. Se a gente dá o zoom, isso aqui vai aumentando, né? A gente vai ver mais a ramificação dos rios. Deixa eu voltar mais um aqui. Aqui a gente tem cobranças e outorgas. Fiscalização, outorgas federais. Mapa interativo. Tudo isso aqui são as outorgas, ó. Então, separa em aquicultura, abastecimento público, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, industrial, mineração. A gente pode aqui aproximar para o município, ó, Poços de Caldas. E aí vai mostrar, né, quais são as outorgas federais que a gente tem no nosso município e para que são usadas. A gente pode clicar e ver o que é. Tem os triângulozinhos aqui. Deixa eu voltar um. As outorgas estaduais, a cobrança. Ó. Aqui nesse verde-limão aqui são os comitês interestaduais que têm cobrança implementada. Né? Vejam que são poucos ainda no país, e aqui em verdinho nós temos cobrança nas unidades, né? Em pequenas unidades, mas não no comitê como um todo. Na nossa região nós não temos. Ó. Até que
Em municípios vizinhos a gente tem, mas na região de Poços de Caldas não tem. Bom, pessoal, então acho que eu apresentei um pouquinho sobre... E esse aqui, esse sistema que eu estou apresentando para vocês, é o sistema de informação da ANA, né? Então, as informações ficam todas disponível aqui para a população e para a sociedade como de maneira geral. Tudo gratuito, né? Aqui divisão hidrográfica, eventos críticos também, bastante interessante. Planejamento, regularização e fiscalização, programas, usos, qualidade, quantidade, tá tudo aqui, né? Então, eu só queria apresentar para vocês rapidinho, só para que vocês saibam, né, aonde procurar quando precisarem de informações sobre recursos hídricos. Beleza? Eu vou encerrar o nosso vídeo. Eu deixo aqui meu obrigada e uma boa noite para vocês.